Vamos. Então, a gente ontem tivemos alguns problemas na transmissão ao vivo do nosso bate-papo aqui sobre produção cultural na Baixada com o Heraldo HB do Centro do Norte Congu e a Jordana Moreira da Terreiro de Ideias. Então, vocês estão vendo agora uma gravação, né? E a gente vai trocar uma ideia aqui sobre produção cultural na Baixada Fluminense. A gente estava conversando um pouco, Jordana, acho que uma das questões que perpassa, assim, né, é a questão da prioridade do investimento, né? Porque assim, a gente tem pouco recurso para a cultura de maneira geral, mas então como é que a gente aplica esse recurso? Qual o planejamento estratégico que a gente faz para a aplicação desse recurso, para que esse recurso que está sendo aplicado, ele possa contribuir com o desenvolvimento das cenas culturais locais, né? E você estava dando o exemplo da festa do Aipim. E a Prefeitura de Nova Iguaçu, ela tem em sua defesa, eles dizem que não tem dinheiro público envolvido na festa, que o cachê e toda a estrutura é paga através de patrocínio, e parece que a Light é o patrocinador da festa do Aipim. Mas o que eu fico pensando assim bom, se existe uma boa relação da Prefeitura, dos gestores de cultura com essa instituição, por que será que a gente também não consegue fazer outras coisas dessa mesma maneira, nessa parceria público-privado, né? Já que existe uma boa relação e a empresa demonstra o desejo de investir nesse território através da festa do Aipim, fico pensando por que a gente não faz mais, né? Se a gente for pensar na Nova Iguaçu, por exemplo, e a relação desse território com a Light, a gente tem uma paisagem urbana extremamente marcada pelas torres de distribuição de energia, inclusive no centro de Nova Iguaçu. A gente está falando de uma cidade que tem uma principal avenida que se chama Via Light. Então, fico pensando assim, um pouco, que arranjos, né, o que falta para que outros arranjos sejam possíveis assim, nessa relação especificamente, né, para contribuir nesse desenvolvimento. E acho que é um pouco um paralelo que a gente talvez possa fazer com a questão aqui em Caxias, com a Reduc, com as empresas ligadas a esse polo petroleiro aqui. E ainda usando dinheiro público, via lei de incentivo. Via lei de incentivo usando dinheiro público. É a Dani que está ali atrás da gente. Fala, Gabriel. Uma coisa de cara que tem que ser dita que é um basicão, que quando o dinheiro está pouco, que as máscaras caem. Que aí você tem que explicitar as prioridades. O cobertor está pouco. E aí que está o cerne da questão. O que eu vou falar porque eu estou falando, muita gente partilha essa opinião que eu estou falando. O que a gente quer é que haja uma interlocução de verdade com órgãos, por exemplo, de gestão pública. Não dá para ficar, eu sempre falo isso, a política cultural na cabeça do iluminado que está ali, em geral. Vai muito comum ter um estrangeiro, por exemplo, para dizer da cabeça dele o que tem que ser feito. A ponta a última instância é a reinvenção do Estado. Quem está na ponta que tem que dizer qual é a prioridade. Há instrumentos para isso, assim, é preciso força política para isso, porque as câmaras municipais e os executivos da região, sua maioria, são bem sofríveis. Você é bem modesto aqui. Não consegue compreender a parada. Já estão discutindo assim, uma coisa ridícula e então na cultura isso é muito forte. Eu já vi prefeito dizer, o pessoal, cultura não dá voto, bando de maluco aí, de viado esse, complicado pra caramba isso. Mas assim, no caso de Caxias, por exemplo, você falou da Reduc, do polo petroquímico ali. A gente está falando de uma cidade que está um dos 10 maiores PIBs do Brasil, né? A gente não está falando de uma cidade. Pode ter uns 20 PIBs, só que já tem 20 anos. O de maior orçamento do Brasil já tem 30 anos. Imagina quanto de apartamento da Barra Tijuca já foi pago com dinheiro de Caxias. Calcule, pense nisso.
quantas riquezas rupiadas, quanto trabalho, quantas vidas de suor foram dadas para que os ricos da região, enfim, ninguém fala isso, eu gosto de falar isso publicamente. Mas, por exemplo, você falou do polo petroquímico, eu falo bem com a Redu que ela é, por exemplo, uma espécie de Vaticano, porque é um Estado que mobiliza bilhões, a Redu que ela gera bilhões. No entanto, não tem conexão nenhuma com a cidade. A cidade, os fundos da Baía de Guanabara, só arcam com o ônus da comissão. Tanto no Manguezal, ali na Baía de Guanabara, quanto no Arco. Uma das temperaturas dos áreas mais poluídos do Sudeste é aqui, na região da Reduc. Aqueles que explodiram até fora. No Brasil, eu acho. Acho que no Brasil, o passivo mental do Brasil, um dos maiores, com certeza. É porque agora o ranking é muito bom, né? Tem a CSA, mas assim, e no entanto, não há interrupção. É muito difícil chegar. As pessoas poderiam, por exemplo, estar investindo na região. Só muito recentemente começou a ter um começo de diálogo e, enfim, esse é um braço que, infelizmente, ainda é muito difícil. Mas talvez aí tenha um papel do poder público que não consegue enxergar isso, né? Que poderia criar essas pontes. Né? Não sei se fugir muito do assunto. Não, inclusive gostaria de emendar. Aí, nesse papel, é que a gente fica à mercê. Porque, à medida que a gente está fazendo cultura para transformar, né, para transformar um lugar, para transformar uma pessoa, para mudar todo o imaginário e a disputa de narrativas dentro de uma periferia brasileira, né, ao mesmo tempo que a gente está fazendo isso, e a gente sabe o quanto custa fazer isso, né? Que é além do dinheiro, né? Não basta ter só dinheiro, senão os grandes centros, a Zona Sul, estariam no topo das produções e, na verdade, o que diz hoje em dia é o contrário, né? E sempre foi, a periferia que a coisa está pulsante, está viva. Novidade, né? Não é bem o dinheiro. A gente sabe o quanto custa fazer isso e a gente sabe o valor que tem isso. Para uma menina, uma jovem, no interior lá de Nova Iguaçu, de Belfort Roxo, o quanto é importante ela encontrar um cineclube, um festival de rock, que acolha ela de qualquer outra possibilidade que falaram para ela, que ela tem que ser pobre, que ela tem que ser subjugada, que ela tem que ter um destino, né, ali naquele quadradinho da pobreza e da limitação. Então a gente sabe esse custo e esse valor. Quando a gente chega ali, nessas esferas em que entendem a cultura, a produção cultural como evento, como não dá voto, como que não é prioridade, isso nos impede desde do momento que não tem fomento, não tem investimento, né? E quando tem, mesmo assim, não consultam as pessoas, né? Então fazem da própria cabeça, como você falou, e isso daí é que a gente tem que lutar a todo tempo, além do que a gente tem que lutar no contexto social, como eu falei, né? Que é difícil produzir. É aí que está a parada. E aí, quando dizem pra gente, vamos fazer um diálogo, a gente quer um diálogo. Mas como a gente vai dialogar com um órgão, uma autoridade que recebe um salário, que é paga por nós, para fazer um serviço, e essa autoridade não dialoga e não entende do que a gente está falando, não entende esse custo e não entende esse valor, né? Aí é que tudo para. Aí sempre nos falam, acho engraçado que sempre nos falam, procura o conselho, faz um fórum, faz não sei o que das vias tradicionais de você participar de políticas públicas, só que a gente já está muito além disso. Por que procurar um conselho se o próprio secretário e o prefeito eles não consultam, mesmo quando o conselho é deliberativo? Eles passam por cima mesmo. Então por que um jovem
que está cansado de ver aquilo ali, ele vai perder o tempo dele ali. Só fragilizado. E já está fragilizado a essas vias tradicionais. Então a gente não pode ignorar a forma como a gente já participa e já se organiza. Eu acho que aí é que está também algo que necessita ser falado na Baixada Fluminense, né? Quando não precisa a gente ter um CNPJ de uma associação, que aí todo mundo tem um CPF, não precisa, já está posto ali. Já está sendo feito prática, na prática na rua, o que a gente quer, né? Basta ter esse diálogo. Não tem. Não, e é muito doido, porque se você pensar, parece uma coisa capotina que eu dizer, mas assim, se você pensar nos últimos 10 anos, o que trouxe mídia, transformação, coisas boas, imagens positivas da Baixada Fluminense? Nos últimos 10 anos? Não vou 10 anos por baixo. Uma cultura, cara. Acho que o vereador dá notícia positiva para Nova Iguaçu, para a gente. Decreto que o prefeito botou. Ou seja, é como você pega um capital, que é o capital mais foda, e não valoriza o colega, não sequer quer entender, né? Onde poderia ser realmente a coisa. Sim. E tem um aspecto também interessante, que é, voltando um pouco para a fragilidade do orçamento, né? Não, mas a gente não tem dinheiro e tudo mais, isso aqui. Lá em Nova Iguaçu, a gente teve há pouco tempo um ensaio de avanço, né? Que era a lei do artista de rua. Enfim, foi mobilizada por alguns vereadores, pelo Ferreirinha, pelo Henrique Neves também, do PCdoB, se eu não me engano, junto com o Fernando Cid, o Maurício Moraes, que é o presidente da Câmara, com uma articulação também da galera da cultura, propomos a lei do artista de rua. Foi aprovada pela Câmara, mas nosso querido prefeito Nelson Burnier, até hoje nada. E aí, assim, já expirou o prazo. Se eu não me engano, inclusive, já expirou o prazo legal para que ele, enfim, não sei qual o termo técnico, regulamentasse, enfim. E não aconteceu. E a gente não está falando de dinheiro. A gente está falando de direito, é outra coisa. O direito à ocupação de espaço público é uma outra questão. E aí tem um caso que é emblemático, por exemplo, na cidade de Rolário, que é Mesquita, né? Nesse ano foi a secretaria, deixou de ser secretaria, né, e deu um super passo atrás, foi anexado à educação e passou a ser um departamento, uma coordenadoria, assim como São João de Meriti, né? E agora, há pouco tempo atrás, ela voltou a ser secretaria. Ótimo. Só que eu não achei nenhuma divulgação oficial, saiu no diário oficial. E assim, também por quê? Divulgar que voltou a ser secretaria, porque até agora não há nenhum apontamento de um plano para 2016, que voltou a ser secretaria, não há conferência, não há participação de Mesquita nos debates de cultura, então, de repente, faz no papel alguma coisa, mas impacto mesmo, resultado, né, não existe. E o resultado ele só vai provar se passar via quem já está fazendo. Porque não tem como você, como uma Secretaria de Cultura, fazer o papel de uma produtora cultural. Não. Isso é outro entendimento. É outro entendimento. Né? E durante muito tempo isso foi confundido. Inclusive produtores que não eram da região, né? Ela tem um esquema ali, tá na produtora, a gente vê direto isso. Aproveitando que a gente está falando um pouco mais do poder público, a gente pode assistir um trechinho da... Deixa eu ver o que a gente vai ver primeiro. Tem quanto tempo que o Juca veio aqui? Uns 3 meses? Foi em agosto. 4 meses. Agosto, eu sou péssimo de números. 4 meses. 4 meses. 4 meses atrás a gente recebeu aqui na Baixada Fluminense, mais especificamente na Lira de Ouro, aqui em Caxias, a visita do ministro da Cultura, Juca Ferreira, com todo o seu secretariado, numa articulação dos movimentos culturais da região e não do poder público. Ele tinha inicialmente, me parece, uma agenda específica com representantes da cultura, do poder público da região, as secretarias ou os departamentos,
mas numa manobra super bacana, através da articulação de diversos movimentos de cultura, de coletivos, de produtoras, de instituições, a gente pôde receber o Juca também para um bate-papo ao vivo dos movimentos com o Ministério da Cultura. E aí a produção do Canal Plus separou 2 trechinhos do... Um trecho com 2 falas, na verdade. Um trecho, na verdade, com 2 falas, então, do Juca, que a gente vai assistir agora. E com continuidade desse primeiro encontro, a gente faça uma reunião Ministério da Cultura, Secretaria Estadual de Cultura, Secretarias Municipais de Cultura da Baixada Fluminense e o Fórum de Cultura dos Produtores Culturais da Baixada, para a gente tirar um programa retomando o que já tínhamos acertado quando eu ainda era ministro da outra vez e que foi abandonado. Eu sei que tem demandas na área de patrimônio histórico, na área de acabar a obra que começou quando eu era ministro, que pararam as obras de centros culturais e de espaços culturais. Não, ele está fazendo a revisão do Procultura para que a gente tenha uma boa lei que possa financiar essas demandas e necessidades culturais da população. Eu espero que até o final do ano a gente substitua a Lei Rouanet pelo Procultura, que a Lei Rouanet 80% do dinheiro do Ministério é Lei Rouanet, é renúncia fiscal, é dinheiro público sendo definido o uso por empresas privadas, então não é possível continuar com isso. É preciso que esse dinheiro venha para o fundo e a gente possa, de fato, seriamente atender essas demandas, porque, na verdade, é o seguinte: o governo federal não pode substituir os governos municipais. Para o desenvolvimento cultural, o município é muito importante, está aqui colado, é quem tem possibilidade de ter velocidade no atendimento. E a gente pode ajudar, apoiar em termos de recursos, ajudar a construir as políticas, mas essa articulação com o poder local, não é à toa que mais da metade dos que falaram da necessidade de um compromisso maior dos governos municipais. Vamos focar mais especificamente em 2 falas dele. Eu queria começar falando sobre o Procultura, né, que tem um pouco esse desejo, enfim, uma tentativa de tirar o dinheiro público da mão dos departamentos de marketing das grandes empresas. E como é que você acha que isso pode impactar aqui na nossa região? Mas preciso falar 2 coisas que eu juro que é rápido. Sim. Porque essa visita do ministro foi muito emblemática por várias coisas. Uma que você falou, foi uma articulação dos movimentos. Aí tem um detalhe, eu estava no grupo da organização, e surgiu a coisa de onde que ele vai sentar, né? Não, na mesma cadeira que todo mundo vai sentar. Aquela cadeira de plástico ali, onde todo o pessoal ali. Isso é muito emblemático. E de manhã ele foi na agenda com a prefeitura de Nova Iguaçu, na Câmara de São João de Meriti, e sem fila, não sei se você falou, foi lamentável. O prefeito de São João de Meriti, cara, perdeu uma oportunidade incrível de calar a boca. Ele geralmente deixa essas Você oportunidades que passar. o presidente da Câmara de Vereadores, meu irmão, eu tive vontade de enfiar a cara no... A gente se abraçou. A gente se abraçou. A gente... O prefeito falando, defendendo a Lei Rouanet, que ele tinha que dar curso para os empresários entenderem a Lei Rouanet. Cara, foi uma palhaçada. Tá meio atrasado ele, não? Tá. Não, equívoco de pessoa. Mas é porque, eu falei isso porque, não só porque é engraçado, mas é porque é muito emblemático. Mostra que os caras não entendem nada, estão muito fora. Nem quer. Além de não entenderem, estão muito mal assessorados também, né? Pô. Talvez seja mais drástico. Mas a visita do Juca na Lira foi muito bom, porque era um meio de semana, de tarde, ficou muito cheio. Muito cheio. E representativo, não é cheio de pessoas qualquer. Gente de todas as cidades, de movimentos importantes, grupos históricos importantes. E isso parece que não, cara, tem um reflexo muito grande. Os editais, por exemplo, que foram lançados depois, há um desejo de tentar fazer uma coisa mais parecida com o que a Baixada. Há uma cobrança, a Baixada tem que fazer uma coisa para que seja o tamanho da Baixada, seja pensão da Baixada. Sim, houve aí, sentiu a pressão de uma pressão política forte. Está tendo repercussão. Sobre Procultura, cara, é uma amálgama de coisas
do acúmulo de vários anos de movimentos, pessoas, grupos, discutindo as conferências de cultura, os fóruns, as contribuições de quem está estudando esse fenômeno, quem está na ponta. Porque a Lei Rouanet realmente, cara, é um escândalo. O Juca fala aí, é um neoliberalismo aplicado à cultura. Você está disputando com um banco, uma fundação Bradesco, um dinheiro, enfim, é muito desproporcional. E, enfim, eu tenho que dizer, cara, eu sou totalmente a favor dessa parada. Nem sei quanto a pergunta é essa, né? Não, foi. Gi, o que você acha dessa pauta, dessa possibilidade? Bom, da lei sem dúvida, né? Acho que é unânime essa revisão aos poucos, né? Porque não é fácil, apesar de que isso com um impacto, ainda mais para uma produção como a gente está falando, como é da Baixada, né? Obviamente a longo prazo. Agora, nessa questão do diálogo, né, do simbolismo dessa visita, né, eu acho que é um marco hoje nessa forma que a gente quer dialogar, né, que há uma clara disposição nossa para o diálogo, eu digo, do próprio movimento, independente de como você age, de como você pensa, há uma disposição para esse diálogo, só que nesses termos, né? O gestor público, ele tem que ir ao território, né? Já começa aí. E na vinda dele, ele vinha, né, com uma agenda oficial junto ao Fórum de Gestores de Cultura da Baixada. E para quem não sabe, o Fórum de Gestores reúne secretários e gestores públicos em cultura da Baixada, só que eu nunca ouvi nada de prático feito por esse fórum, né? Então, logo... Sequer as pautas, né? O que está sendo discutido? Eu fui nos virais no começo. Eu Marcelo Peregrino com altos porradas, né? Tô dando crédito, cara, pô. Vamos ver. Realmente, vamos. Mas aí, ele veio para falar com o fórum, e eu acho que foi uma vitória no sentido da gente ser ouvido, né, que esse fórum ele não existe, na verdade, na prática ele não existe, e que teria que conversar sim, dessa forma como a gente já faz, de forma aberta, autônoma, né, onde não tem uma disputa por protagonismo, né. Hoje a gente tem na verdade, cada um é protagonista da sua causa, né? E eu acho que isso é que dá o tom dessa conversa, porque se for de outra forma, também não rola. E rolou nessa visita, né? Então eu acho que a gente fez esse papel dessa comunicação, desse diálogo aí, e tem que marcar muito bem essa passagem que ele fala também, de estar em diálogo com esses órgãos municipais, porque se o Ministério da Cultura, o Governo Federal, o Estado, não consegue fazer essa amarração com os seus municípios, e aí eles são gestores, eu sou uma produtora, vocês são cineclubistas, a galera é artista, ninguém é responsável por fazer a coisa andar. Quem é responsável é quem está lá, nesse carro. A gente só está cobrando o que a gente necessita para dar continuidade ao que a gente já faz, e numa escala maior. Que por mais que a gente faça, né, só mesmo com essas transformações e com o poder público estando responsável por isso, é que a gente pode estender isso à população. Eu acho que tem uma característica dos gestores públicos aqui da região que eu olho assustado, assim, que eu acho que tem uma palavra que define essa característica, que é imaturidade. E não é maturidade profissional, de ser um bom profissional, não estou falando profissional, estou falando de imaturo da maneira mais geral possível. Porque eu acho que aqui também a gente tem uma dificuldade, assim, eles têm uma dificuldade de entender que assim, você não pode, ou você fala mal,
né, que para eles é isso, ou você fala mal, ou você está junto fazendo. Não existe criticar e produzir junto. Essas duas coisas não pode, é proibido por lei, inclusive. Não pode fazer, você não pode estar ali, apoiar o que você acha bacana, criticar o que você não acha bacana e fazer o seu trabalho precisando do apoio, do suporte do poder público, porque estão aqui para isso também. E o autoritarismo também, né? Porque eu acho que também atravessa muito essa questão. Porque é isso, não, falou mal de mim, você é bobo, chato, feio, a gente não vai mais brincar junto agora, então. E o outro lado disso, que é o mesmo fenômeno, só que com outro prisma, porque a gente fala a gente, assim, eu não falo de mim, pelo menos, mas a gente, minha rapaziada, a gente é muito acusado de vocês não querem diálogo com o poder público, vocês querem, são anarquistas, e que não é verdade. A questão são os termos do Pacto Federativo. Você vai ter que, por exemplo, uma verba do governo federal, alguma coisa, você vai ter que ter um diálogo com a prefeitura, de uma forma. O problema é quando os caras estavam assim, nós queremos uma subserviência. Pô, isso aí não dá, velho. Se eu estou falando de cidadania, de empoderamento, de força, posso ser, capacho, porque por causa da verba. Sim. Aí, esse tensionamento é que é complicado, né? E ele se coberto de razão, cara. Ou tá comigo é meu inimigo. Pois isso é. É uma merda. Isso é uma merda. Isso é um atraso de vida. Tanta coisa. Agora, aproveitar essa questão da relação com o poder público municipal, né? Isso é uma das coisas que o Juca apontou ali e que a gente também viu naquele dia. Foi, acho que talvez 70% das pautas colocadas ali digam respeito ou passem de alguma maneira por uma dificuldade na relação com o poder público municipal, com a gestão de cultura municipal. Isso foi praticamente unânime ali, quase todas as falas apontavam essa dificuldade em algum momento, assim. E, enfim, o Juca fala um pouco sobre, né, como é que o MINC pode contribuir com esse diálogo, mas me parece que a gente não conseguiu avançar muito nesse aspecto aqui após a visita dele. Mas também tem várias pautas paradas. O Brasil parou essa pauta 2 meses, pelo menos. Pois com relação à cultura, inclusive, eu não vejo a menor possibilidade. Nós estamos hoje falando, estamos gravando esse programa hoje, num negócio. E só se fala do impeachment. Exatamente. Conversa parada, não se está aprovando nada. E há meses já que você não consegue andar. E como você falou no início, a cultura não é prioridade, não vai ser agora. Não, gente, vamos parar aqui rapidinho. Pro cultura, vamos falar dele. Depois a gente se mata, sexta-feira. Legal da PEC 150, então. Fumando tudo coisinha. E eu acho engraçado que todo esse golpe, né, essa tentativa de golpe, é dado justamente, principalmente em cima da manipulação do pensamento das pessoas, que é o que a cultura contesta. Gente, então, se você não dá prioridade à cultura, que aí a gente vai falar também de educação, também dos direitos básicos, né, do ser humano. Você vai falar de direitos humanos e você não estar junto com os movimentos sociais de base para enfrentar isso, vai enfrentar como? Essa é a minha pergunta. Né? Então a gente quando está fazendo cultura na Baixada, está fazendo o quê? Sim. Nesse momento. Eu tenho uma pergunta. Pode falar. Posso aproveitar, já que não vai ter a participação dos internautas? A Dilma se reelegeu no passado, no segundo turno, ela abraçou muito a cultura, a galera da cultura, e ressuscitou o Juca Ferreira com a promessa dele voltar ao ministério, e com isso ganhou muitos votos dessa galera que estava articulando, né? O Juca, apesar das críticas, ele é um cara que dialoga, que está presente mais do que os outros, talvez. O que vocês acham em relação a esse assunto da Câmara parar por causa da crise, e na volta no segundo mandato dela, na verdade, não vai buscar a cultura? Por que não usa a cultura também como uma plataforma política, já que vai ter um apoio político também? O que vocês acham disso? Olha, eu acho que ela fez grandes cagadas no primeiro mandato dela, e eu acho que nesse período da eleição ela, na verdade, foi mais abraçada pela cultura do que abraçou, porque eu não vejo ela uma pessoa sensível ou
articulada, antenada a essas questões, assim, o que é uma pena, porque eu acho que é um pouco por isso que a gente não conseguiu avançar tanto quanto poderia nesse período de 13 anos que a gente está falando, desde a primeira da gestão do Gil até hoje. Gil, Juca, depois ela colocou a nossa querida Ana de Holanda, que deu uma travada em muitas questões importantes e básicas que estavam sendo discutidas ali da cultura durante a gestão do Gil e do Juca, e a Marta Suplicy, que a gente nem comenta. Eu ia falar sobre esse assunto mesmo, antes da pergunta do internauta isso. Eu ia falar que pouca gente lembra, porque tem memória boa, às vezes é uma merda, mas na campanha eleitoral de 2010, quando o Lula achou facilmente eleger a Dilma vai e perde, vai para o segundo turno com o Serra. E eu vi e revi essa imagem, né? Você via que ela ficou abatida de uma forma, fisicamente. E a campanha do Serra deu uma subida assim, cara, foi um encontro com a cultura que ela meio que se vestiu de, sabe, se fortaleceu realmente. Eu sou candidato nesse lugar. E você pode ver, pode só pesquisar, nitidamente foi naquela encontro que a campanha voltou, o poder simbólico. No entanto, para a cultura 2010, quem ganhou foi o Serra. Porque foi assim, não teve continuação, sabe? Houve uma traição ao que a gente propôs. E aí teve a Ana de Holanda, teve o Marcos. Quando nessa campanha agora, o Juca Ferreira entrou como fiador, não, eu vou trazer apoio de novo porque eu vou botar o meu nome aí. Então, a Dilma chegou lá num momento muito complicado, porque não vai ter mais corda, não vai ter mais uma segunda chance desse apoio. Dificilmente. E que a Jordana falou, né? E o trabalho com a cultura, ele é, nesse sentido, assim, empoderador, né? De pensar criticamente. Mas só acho que é perigoso essa pauta. Eu acho que a Dilma, quando ela assume, ela não botou Ana de Holanda só porque a Ana de Holanda era uma apagadona e... Eu acho que teve porque essa pauta, cara, que vem desde 2012 sendo aberta, pouca gente se dá conta do seguinte, cara, que os desdobramentos disso são perigosos para os poderes estabelecidos. Porque são pautas que trabalham, por exemplo, com a questão de direito autoral, que é central hoje no capitalismo. Tá? Mickey Mouse vai entrar no domínio público, você acha? Depois, assim, a radicalização da democracia, por exemplo, esse viralatismo que começou a se combater muito, essa coisa, a democratização da cultura digital. O programa Cultura Viva trabalhava com software livre, por exemplo. Tinha toda a ideia de filosofia do software livre, da emancipação do software, a ideia do software, a ideia de software cultura, né? Software cultural, que o professor Cícero de São Paulo trabalha muito bem, baseado num cara que eu não lembro o nome dele, o Cícero trabalha muito bem. A ideia do software como cultura. Então, todas as coisas do programa Viva, se você levar até o extremo, cara, você está colocando os poderes todos em... Então, eu imagino que a Dilma quer uma escola desenvolvimentista, a visão mesmo da indústria, chega um momento que a pessoa fala, cara, esse negócio de cultura não é brincadeira não, estou achando que estou dando uma porta aqui, mas no final, cara, isso aí é uma merda, cara. Só que agora está chegando uma radicalização, né? A ponto que estão vendo o dia hoje de radicalização total, depois da carta do nosso amigo Michel, acho que ele respondeu perguntando, internauta. Sim, está respondido. Você quer comentar alguma coisa? Não. Eu quero fazer uma coisa. Vai, temos uma outra internauta também. Quais são, dentro das cidades que vocês atuam, né, trabalhando, morando, produzindo, quais são os próximos passos de pauta, né, do Poder Público Municipal, já que a gente entendeu, que a gente falou com o chefão, né, e 4 meses se passaram e nada aconteceu, né, ou muito pouco. Enfim, isso, ao meu ver, passa pelo contexto do país, mas também passa por pequenos contextos pessoais, forças, né, menores. Quais são as próximas pautas, as próximas cutucadas que cada um de vocês, via coletivo e via vida pessoal,
estão fazendo também para o Bion? Olha, eu acho que lá em Nova Iguaçu a gente tem um primeiro passo, assim, quer dizer, na verdade, primeiro um passo atrás, eu, na verdade, tenho estado cada vez mais desesperançoso e descrente nessas articulações municipais. Eu tenho apostado cada vez mais na potência do território, desse território da Baixada Fluminense como um todo. Porque a fala da Gil revela um pouco a fragilidade das gestões culturais aqui na região, né? E a partir disso eu realmente não vejo muito como avançar de todas essas maneiras localmente. Mas eu acho que talvez essa vinda do Juca e processos anteriores também tenham servido como uma espécie de ensaio de uma articulação maior, uma articulação macro da região, para pautar, vamos falar com o chefe agora. Não vamos ficar na porta de secretaria, com mimimi de secretário, com você é bobo, chato e feio. Eu tenho uma tendência nesse momento a me afastar um pouco disso. Por outro lado, e também no contraditório, a gente tem a Conferência Municipal de Cultura de Nova Iguaçu, acontece na semana que vem, dia 15, se eu não me engano. A gente tem que falar sobre, a gente tem que conversar bastante sobre isso. E, apesar, né, de como o Gil falou também, ninguém respeita o conselho, não sei o quê, mas assim, eu tenho pensado cada vez mais de conseguir articular uma turma que vai ser desrespeitada, mas que vai fazer muito barulho com desrespeito. Uma outra galera, outras galeras ocupando ali o Conselho Municipal de Cultura. Eu ainda não sei exatamente como eu vou fazer isso, porque a conferência cai no dia da formatura do meu filho, então nem na conferência eu vou. Mas a gente tem que fazer umas prés aí para trocar uma ideia, para ocupar ali esse espaço, o Conselho Municipal de Cultura. Eu acho que fazer com que ele funcione e contribuir dentro desse espaço para pautar o poder público ali. Mas tenho pensado também ao mesmo tempo cada vez mais no território da Baixada e nos municípios. Fala aí. Fala, Caxiazão. Tentar resumir, tem várias observações sobre isso, né? Eu escrevo muito sobre isso. No site que eu tenho lá, logia.org, tem uns textos que falam sobre o instantâneo, sobre a cultura em Caxias, mas eu vou tentar resumir. Uma é que começamos com uma espécie de puxão de orelha do segmento cultural. Que a galera, cara, só se reúne quando vem uma autoridade ou o segundo turno de eleição. Cara, isso é uma merda. Sabe, a gente não consegue reunir, porque aí vem os egos. Eu sou do grupo tal, sou da rede tal, eu não quero, fulano está envolvido, não quero, não consegue. Mas aconteceu uma coisa curiosa no último processo eleitoral, que uma galera conseguiu se juntar, e é uma galera bem numerosa, bem expressiva, e assim, tem que mostrar força política nesse processo. E daí, vai, cada um teve para o canto, mas no segundo turno ficam dois candidatos. O candidato já foi prefeito da família de Xerém, o Washington, Batoré, que enfim, sabe que chamou umas pessoas para conversar sobre cultura, assim, naquele papo de vai te julgar, cooptar, ninguém quis falar disso, mas foi evidente. E o grupo se reuniu porque o Alexandre, que é o candidato que ganhou, tem umas pessoas que trabalham com ele que trabalham na cultura, o André, por exemplo, e chamou a galera da cultura para fazer o programa, escrever o programa de governo. E foi isso. Uma galera escreveu o programa de governo do Alexandre Cardoso. É um programa muito bom, muito avançado, não é nada diferente do que a gente pensa já há 1000 anos. Na verdade, é só escrito do que já fala de. E aí fizemos uma carta, os articuladores dessa carta de apoio, assim, todo. Mas, assim, o que a gente todo mundo imaginava que o André foi secretário não rolou. Foi um secretário de fora, enfim. Eu podia falar bastante sobre isso, mas não rolou o que a gente pensava, e várias coisas da pauta ficaram dançando, né? Então o cara tinha uma cabeça diferente. Para mim houve um grande atraso. A Comissão de Cultura da Câmara
Até melhorou agora tem os 2 treinadores lá que têm sido parceiros. Sim, estão começando a se mostrar parceiros. Mas que já foi, bicho, imagina, a Comissão de Cultura tinha... Não, a de Nova Iguaçu só faz assim. Lá de Nova Iguaçu, a Comissão de Educação, Cultura e mais um monte de coisa lá. Aí primeiro você não acha o que eles discutem, porque a comissão teoricamente se reúne semanalmente para discutir alguma coisa. Isso você não consegue acessar de jeito nenhum. Aí uma vez eu estava pesquisando, aí falou, não, tá tudo lá no meu blog. Eu fui lá e olhar, cara, eu li todos os posts, um a um, falando sobre a cultura, porque era o blog do vereador, não tinha só sobre a cultura. E nenhum. Ele falou, não, hoje visitamos tal lugar, uma escola, assim, para projeto, para não sei o quê. Aí o que eles fazem não, esse é o ano do fulano de tal, o ano Vinícius de Moraes. O que vai fazer? Não, a gente não sabe. É o ano dele, a gente está dando um ano para ele. Aí tem não, você vai ganhar essa homenagem. Aí é isso que eles fazem. Muda o nome de rua. Mas enfim, só para ter que concluir. Mas a pauta sempre foi clara e até escrita. Então, assim, embora o secretário que estava aí ficou esse tempo todo, algumas coisas andaram, outras não. Porque o conselho, uma das coisas que, quando virou o governo, eu falei muito essa expressão para pessoas do próprio governo, assim, é preciso que o governo novo, que tivesse esse apoio na área cultural, fizesse uma coisa que eu estava chamando na época de virar a chave. E mandar indicações que realmente não vai ser mais, mudou alguma coisa. A impressão é que não houve, ficou a mesma coisa. Óbvio, todos os secretários que já passaram sempre fazem alguma coisa, então coisa está certo. A sociedade, o movimento cultural de Caxias é muito poderoso e muito também generoso. Às vezes, tem secretário que pegava uma coisa maneiríssima e botava só o logo lá e pousava de que eu fiz. Né? Eu passei com isso, eu sou otário morto. Passei várias vezes isso, cara. Fazer uma parada, o cara apareceu lá no jornal. Eu trouxe cineasta aqui em Caxias. Mas essas coisas andaram. Então, por exemplo, só cronologicamente, aí o André Oliveira, que era o cara que a gente via desde o princípio, ele entrou agora, tem 5 dias, há menos de um ano no governo. Chamou o subsecretário Roberto Gaspari, que é um cara. Um dos caras que mais entende política cultural nos últimos anos, um cara que se estudou, participou dos eventos. Então era um time que tivesse uma articulação com grana, um time que eu confio. E as pautas foram, algumas paradas, algumas andaram, por exemplo. Foi aprovada a lei de fundo municipal, mas não tem regulamentação, está meio... tem várias coisas naquela pauta que estão assim... E agora? Vai ou não vai agora? E o Conselho, por conta dessa não virada de chave, eu acho que é um pouco disso, ele ficou muito enfraquecido. Muita gente encheu o saco. Porque, então as reuniões vazias, às vezes avisavam no mesmo dia, você não via as pautas claramente, não tem um blog, você vai lá, aconteceu isso. E o Conselho tem pessoas ótimas. O presidente do Conselho é um amigo, o professor Dr. Augusto. Houve um momento decisivo aqui, foi quando houve uma tentativa de tomar a escola mais Pombu, a escola aqui, ameaçada por um shopping Trombolho, né? O Conselho, cara, a gente ficou temendo que alguém fosse correr na porta, mas a sociedade civil bancou, não, tem que ser tomada. Mas aí o governo votou a paridade e quem dá o voto do Minerva é o secretário vetou o tomamento. Então foi ali uma coisa que, Então eu acho que está andando agora. Vai ter que ter muita pressão política, né? A gente falou, botando nome, porque o André, meu amigo, fala isso. É um cara que entende, é um cara de boa vontade, mas assim, dá na máquina pública, cara, se não tiver pressão, se não tiver. As coisas não andam. Sim. E pegando gancho, assim, eu acho que eu tenho muita esperança sempre. Né? Que sempre pode acontecer alguma coisa
E aí eu vejo essa imaturidade desses gestores até uma coisa de se ter um pouco de esperança, porque se você bancar com uma turma de querer peitar e algum processo, alguma transformação, alguma conquista, não é assim tão difícil. Eu acredito, não é tão difícil. Usar a agilidade a favor. Se você conseguir trazer para o debate, se você conseguir fazer uma pressão social, É só de escrever. não é difícil. E só sobre isso. Só a gente fez isso com o ministro, né? Por que não consegue pressionar um prefeito para assinar a droga de uma lei, que já é direito, é só o papel para nos livrar de uma dor de cabeça. Mas aí esbarra na parada, que é o seguinte, tem que ir de bonde. E aí tem uns entendimentos, né, que é, primeiro, quem é o líder? Eu acho, esse ano, eu posso dizer isso, pelo menos na turma que eu ando. Não tem essa de protagonismo. Eu sou o líder, é você. Não tem essa. Isso daí, pra mim, é cafona, já passou. Adoro quando a Jordana usa aquela palavra. Gente, é cafonice. Esse negócio, quem é líder, quem não é, não tem mais isso, entendeu? Hoje, os pensamentos de luta coletiva não é mais pautado na grande figura, naquele cara que arrasta a multidão, não. Mas tem isso, tem a questão que as pessoas têm que entender, de todas as gerações. Não é que a gente quer brigar, o que você colocou, a gente não é amigo ou inimigo, é subserviente ou eu quero te matar. Não, a gente quer construir uma parada junto, né? Mas dentro da coletividade, mas legal, maneira. Não é construir uma parada para aprovar o meu projeto em algum lugar. Isso daí vai acabar um dia. Agora, quando a gente debate política pública, uma legislação que vá a nosso favor, isso vai ficar e vai ser para todo mundo. Então não tem essa de líder. Então, se a gente conseguir ultrapassar essa parada de disputa de protagonismo, e de entender que o diálogo não é o inimigo ou o amiguinho, e a gente conseguir juntar esse bonde, eu acho que a gente pode, desde invadir um conselho, por mais que ele tenha todos os mecanismos, a gente, com o nosso fazer cotidiano, a gente consegue peitar, eu acho, não é difícil. Se a gente senta com o prefeito, ele não sabe nem o que é lei Rouanet, eu acho que é fácil de você discutir uma parada, gente. Não é possível, sabe? Mas aí eu acho que na Baixada toda, eu tenho uma relação assim, eu sou de Nova Iguaçu, é minha cidade, é minha terra, assim. E eu moro em Mesquita hoje e trabalho aqui em Caxias, né? E estudo em Nilópolis. Então, eu tenho uma simbologia da Baixada. Então, eu não consigo nem tomar uma cerveja no Rio, numa festa e tal. Mas, aí eu tô falando isso porque eu acho que na Baixada toda a gente tem que discutir o espaço público como direito, passando espaço público como direito, né? Eu acho que a gente tem que sim invadir os conselhos, porque aí se a gente cair pro debate mesmo respaldado pela lei, isso não é difícil pra gente, né? Nesse contexto desses gestores que não sabem o que é lei Rouanet. Só que a gente tem que ir de bonde, que de bonde a gente consegue. Mas eu acho que isso tem a ver com quando eu falei de virar chave, a gente tem que incendiar de novo a galera no modo, energiar, sabe? Porque, por exemplo, foi aprovado o Plano Municipal de Cultura e a lei do artista de rua. E vai ter a conferência, assim, você vai ver, tá muito esvaziado, cara. E aí tem uma coisa que, bicho, se o governo sinaliza, né? Você sinaliza que, porra, estamos abertos de verdade, o diálogo de verdade, não é um diálogo, como a gente vê aí, né? O diálogo de tela. As pessoas voltam a acreditar e voltam a participar, sabe? Tem uma coisa aí de se a gente se reúne pra fazer festa, né? Pra fazer tanta coisa ótimas festas. Ótima, maravilhosa, pra a tecnologia fazer nossa de fazer festa.
Gente, por que a gente não vai se juntar para tomar e fazer isso ser menos sacrificante? Sendo que a gente pode, né? E aí não precisa, eu acho, né? Não precisa assinar ficha nenhuma e dar o CPF em lugar nenhum. Manda inbox, né? Manda inbox, vai na festinha, tem buraco agora. Se, eu trabalho no Rio, saio de lá muito tarde. Não importa, terreiro também está invadindo Ipanema semana que vem. Vai lá no showzinho, vamos conversar, vamos se encontrar. E não precisa ter protocolos, né? Da mesma forma que a gente se junta e faz uma festa, faz um filme, faz um sarau, a gente se junta de bonde para conseguir o que. Não, e talvez agora está ficando clara essa força. Porque se você pensar, o que os cineclubes da Baixada, os saraus, as festas, batalhas de rima. As batalhas de rima, assim. Porra, o MOF agora, tinha uma favela, cara, milhares de pessoas na favela o dia inteiro. A quantidade de gente, os bailes blacks aqui, porra, a quantidade de gente que foi movimentada em atividades culturais na nossa região, cara, é só cair no Facebook, porra, caraca, a gente tem que ser ouvido de verdade nessa porra. Quem manda é nós nessa porra, assim. Agora pra muita gente tá caindo isso, né? Essa ficha. Porque essa coisa da crise do protagonismo é muito ruim, bicho. Não vou lá, porque se eu não for o cara. Aí isso é ruim. Mas o basquete tem muita coisa legal, porque acho que tá. Do movimento cultural, tô falando. Do governo também, mas assim, a gente tem que pressionar mais. Eu lembrei do lá, não tem. Eu tô falando, de algumas regiões da Baixada eu tô comparando que não tá legal. Enfim. Encerramos? Você quer dizer que ela fala? Olha, não sei. Da Ivana? Pode ser. Ela fala coisa bacana. Disputa narrativa da Baixada com o Rio. E ela falou de 2016 abrir um edital para ocupação de espaços ociosos do governo federal. Vamos assistir aqui. Eu queria lembrar aqui que eu acho que uma fala que foi muito recorrente aqui é que a Baixada Fluminense ela está disputando uma narrativa, né, dentro do estado do Rio de Janeiro, né, e disputando no bom sentido, né, porque a gente sabe que o Rio de Janeiro hoje tem uma narrativa não só local, né, estadual, mas é global. O Rio de Janeiro fala para o mundo e eu acho que a Baixada começa a disputar esse espaço. Né? Eu brinco que no Rio de Janeiro, depois da narrativa sobre o Rio, a favela tem uma narrativa muito poderosa. Né? O Rio de Janeiro criou o pobre estar da favela, né? E a Baixada, a Zona Oeste, a Zona Norte ficou completamente invisibilizada. Então é uma disputa narrativa forte. Então o Lira de Ouro hoje é um ponto de cultura autodeclarado, né? Do programa Cultura Viva, e alguém falou de retomar o Lira de Ouro, recolocar o Lira de Ouro dentro do Cultura Viva. Ele está dentro do programa, daí ele pode se autodeclarar no dia 2 de outubro, quando a gente lançar a plataforma do programa Cultura Viva e a gente começar a pensar políticas, não só com recurso, mas essas políticas de articulação e mobilização. E o que a gente pretende fazer é ir junto com o IFAM, junto com as outras secretarias, é começar a mapear e pensar em 2016 no edital de ocupação dos espaços ociosos, dos territórios, dos municípios, dos estados. Tem muita coisa fechada e trancada, inclusive do governo federal, sem uso, né? Então, temos duas questões aí principais dentro dessa fala da Ivana, que é a questão da disputa da narrativa do Rio de Janeiro, da Baixada com o Rio. Isso é uma coisa que eu sempre falo muito. E a ocupação, esse edital para a ocupação de espaços, de imóveis ociosos aqui na região metropolitana, na Baixada. Como é que vocês veem isso? O que você acha, Gil? Olha... Pausa dramática. Assim, de fato, acho que isso é meio que consolidado entre a gente, né? Assim, a disputa dessa narrativa, aqui internamente a gente entende qual a diferença da Baixada de uma favela, né? Apesar de todas as similaridades com a violação de direitos, com a precariedade, a gente tem umas particularidades que o problema é
a galera que não é daqui tem que se propõe a trabalhar para a Baixada, seja sendo gestor público, ou seja trabalhando em parceria, enfim, em alguma coisa, tem que entender essas particularidades, né? Vou dar um exemplo assim, muito simples, assim, muitos grupos, né? A questão de você pautar os gestores, isso é algo da participação social, ok. Só que, como é que encara não, né? A Terreiro, ela tem que fazer projetos, é a missão dela, né? Realizar, produzir e fazer as coisas acontecerem e botar o bloco na rua. Não dá para você sair e abandonar isso na mão de alguém, né? Ou fazer que nem, sei lá, vários grupos já pegam os voluntários, deixa lá se virando, e eu vou ficar aqui atrás do cara a vida toda e em 1000 reuniões. Como é que o cara vai conjugar isso na vida dele? Trabalhar, né, na labuta dele e fazer, pautar isso, né? Isso é uma questão que eu fico, nossa, eu gostaria de ir em todas as reuniões, mas gente, eu sou produtora cultural, é isso que as pessoas têm que entender. Eu sou produtora, eu não sou gestora, eu não sou secretária, eu não sou. A minha profissão é ser produtora, e produtora produz, né? Eu vou pautar enquanto cidadão, né? E aí na Baixada, quando se exige, né? Faz isso, faz aquilo, vai no conselho. Cara, as pessoas são trabalhadoras, sabe? E quando a gente faz um programa desse, né? Quando a gente faz um festival com um tema sobre direitos humanos. Quando a gente ocorre, né, de você tentar fazer um evento e você não conseguir no espaço público, você não está pautando não, né? Então eu acho que isso é algo que a gente está gritando, que as pessoas têm que ouvir dentro tem que compreender as diferenças dessa narrativa mais profundamente. Tem que saber o território que está se propondo trabalhar. Eu acho que esse é um recado. Não, totalmente a ver com isso. E aí, completando, tem aquela coisa também clássica de todo mundo dizer o que a Baixada precisa, né? Uhum. Coisa que vocês precisam? Pacotes prontos, assim, vai se capacitar, vai se instrumentalizar, vai se complicar isso. Porque a narrativa do Rio é totalmente diferente. Tem uma coisa política, então tem essa coisa que a Jordana falou também, interessante, esse dilema entre militar, né, entre atuar no processo de gestão, ativismo, e ganhar pão, né, cara? O trabalho de cultura, eu vivo de cultura, eu nunca tive cargo público. Então, assim, se eu não tiver, a gente vai um monte de conselho, daqui a pouco, cara, enfim. E a outra coisa é essa narrativa, está se falando muito dessa narrativa, você já viu você falar brilhantemente sobre esse termo, ele às vezes só fica esvaziado do seu lado político mesmo. Assim, há uma narrativa da Baixada que se coloca, se tenta apagar, silenciar, porque quando ela aparece, ela bota o Rio de Janeiro em xeque. Sim. Assim, você pensar que, fala de água, por exemplo, não tem água na Baixada. Não existe levar água para a Baixada. Você não leva uma coisa que está lá para tudo lá. Então essa coisa da Baixada, da água da Baixada vem desde o Império. Já foi feito um encanamento lá de Tinguá para ir direto para o Rio. Então assim, a mão de obra no Brasil, né? Durante muito tempo no Brasil, hoje, na época da colônia, e a criação do Estado, a acumulação de riqueza da cidade do Rio de Janeiro, é a mão de obra da Baixada, cara. Então quando essa narrativa não aparece, não é à toa, não é porque a gente é feio, porque a gente é bobo, é porque ela tem uma carregada de uma coisa política, e isso é que é o sermão fininho da Baixada, isso é que é o Baixada Cruel, do seguinte de São Miguel. Essa parada. Se essa história tivesse aparecido de verdade, por isso que não se apoia, você coloca o Rio de Janeiro em xeque. Essas gangues que tomam conta do governo tem que dar conta disso. Se eu mantenho essa narrativa como é hoje, eu posso manter o meu curral ali que elege
Sabe? Eduardo Cunha tem muitos votos pra caralho em Magé, Nova Iguaçu. Como, cara? Então é porque é um coronel aqui. Tem aqui Caxias, aqui na Presidente Kennedy, todo lado direito da Kennedy, daqui pra lá, do centro pra lá. Cara, bairros inteiros foram criados nos últimos 10 anos, 15 anos, tudo de miliciano que, enfim, odiou ali. E aí, cara, que narrativa é essa? Então, quando fala narrativa, eu gosto só de dar essa espetada porque tem uma componente política importante. Essa narrativa, ela não é... Bom, ela não... não é essa narrativa. Não, ela foi construída ao longo de muito tempo, com aparato midiático também, né? Com uma grande contribuição do aparato midiático para a gente chegar nesse momento que está. Mas, por outro lado, ou não, eu acho que isso está ganhando cada vez mais força também. Porque eu acho que, talvez como fenômeno, assim, ou como resultado, digamos assim, dessa narrativa, dessa potência, da gente estar colocando isso em prática nos nossos discursos, nas nossas ações e tudo mais, o que a gente tem acompanhado é cada vez a cena crescendo mais e mais pessoas se interessando por ela. Então eu acho que isso de alguma maneira aponta que essa estratégia ela tem surtido algum efeito, assim, ainda que internamente. Mas eu acho que isso é um fenômeno. Eu estou cansado de receber alunos da Dani Francisco lá para saber do Buraco, para saber do Iguacine, para saber da Escola Livre de Cinema. Quer dizer, o acesso também ao ensino superior, e aí a academia também tem um papel importante nisso, né, em legitimar essas trajetórias, essas maneiras de fazer, de estar na vida, tem tido um volume cada vez maior aqui na região também. Né? Eu acho que isso é importante também. Só não precisava ser tão sofrido, né? Tem que jogando falou isso. A gente com mais dinheiro, com acesso a dinheiro, estrutura, essa coisa aí seria muito mais potente, né? Teria mais pessoas, teria mais coisas, teria menos problemas, menos problemas psicológicos. Não, e a própria a questão da acessibilidade, da mobilidade na Baixada Fluminense, ela também contribui muito para que essa narrativa seja... Porque eu falo, transporte é cultura, cara. Porque como é que a gente faz para sair do Mar de Congu? Como é que eu faço? Eu não saio, eu durmo aqui na casa do Tadeu, porque não tem como ir para Nova Iguaçu no outro dia. E o mais louco, a época que eu mais vim no mate, assim, com uma frequência maior, era a época que eu morava em Olaria. Era a época que eu mais vinha, porque é bem mais fácil, você desce, pega uma Kombi, vai pra Olaria, pronto, tá resolvido. Agora, vai pra Nova Iguaçu, vai pra Belfor Roxo, e aí isso é foda, porque tem dias em que acontecem várias coisas muito legais em vários territórios, e com um transporte público bacana, você conseguiria fazer esse rolezão todo tranquilamente, mas isso é tudo... Você não sai do Pian para o centro de Nova Iguaçu. Pois é. Fácil, você não tá aí. Pois é. Enraizado de Iguaçu. Não, até a Tinguá, né? Como vocês falaram, a festa da Aipim. Pois é, tá em Tinguá. Tinguá, inclusive, você tinha que ir de carro, né? Mas aí tinha que pagar R$30 em estacionamento e ainda atolava na lama. Então não tem como ir. Eu tenho uma amiga que foi, ela tentou ir num show em Tinguá, ela não foi. Ela saiu de casa às 11 da noite, voltou para casa às 5 da manhã, e ele passou esse tempo todo no trânsito, dentro do ônibus. Aí ela chegou no dia de manhã, a mãe dela, e aí, como é que foi? Ela, mãe, não vamos falar sobre isso, por favor. Pra você ver como é que é o planejamento da coisa. As pessoas não conseguiram chegar no lugar, não conseguiram chegar no lugar. O transporte é cultura. Pois é, a gente faz o mais difícil, gente, que é a obra de arte. O encontro, o pensamento do que vai ser legal. A gente faz coisas, estão fazendo, sei lá do outro lado do mundo, não sei. A gente faz um livro, a gente faz aquilo. A gente faz o que há de mais valioso, né? Só que o que impede isso de chegar na mão de uma população que aí vai ter um impacto muito maior do que só ele se divertir, né? Ele vai se transformar ali. Aí você vai analisar, é um ônibus,
é um cara que não sabe o que é uma lei, sendo ele o gestor, é uma verba que devolveram porque ninguém preencheu o formulário, sabe? Então, a gente fica meio, às vezes, o desânimo vem daí, porque se você faz o pior e o mais básico que tem que ser feito não é feito, né? Então inverter o negócio aí. A Baixada, ela tem uma riqueza enorme que a gente que produz, né? E ela só não é conhecida e apropriada pela população por causa de um ônibus, sabe? Eu acho que isso é que é uma reflexão que, se chegar ali nos nossos familiares e vizinhos, né, que está um grande perigo, né? Então eu quero um ônibus agora. Aí, se ele pegar um ônibus, for pro mate, for pro buraco, for para onde é que for, ele vai começar a analisar por que falta ônibus e por que é aquela lama e por que, enfim. E aí tem um traço importante da Baixada, que é o coronelismo. Aqui. Eu ia falar. Tem uma coisa, é violento. Tá acontecendo, tem molecada, essas rodas de rima aqui, cara, tem molecada começando a despertar pra uma parada assim. Porra, mas não tem, por que não tem? Não, cara, eu acho que a próxima geração, se eles estão bolados com a nossa, eles estão muito fodidos com a nossa. A esperança é a molecada, cara. Sempre. Fico zoando teus amigos que eu chamo de o bloco rola cansado. Fico naquela época que era bom, eu fico, porra, merda. Cara, há 15 anos atrás, né, as pessoas, eu lembro que eu circulava muito pelo Rio, e o hip hop tava meio que bombando, assim, na Lapa, na Zona Sul, e as pessoas, um ou outro, né, que era da Baixada circular, não falava. Não era. Isso é uma coisa que a gente está conseguindo superar. Hoje é o contrário. Chegou aí, Marali, Ipanema, Nova Iguaçu. Entendeu? Já tirou uma onda. Essa mudança aconteceu só com o que a gente consegue fazer, né? Imagina daqui a 10 anos, né? 15. Então, olha, daqui a 10 anos a gente se encontra aqui para refletir sobre esses. Não, brincadeira, a gente não vai se encontrar aqui. Mas eu lembro que tem uma molecada nova aí, cara. Aqui em Caxias tem uma molecada que eu tô empolgado, cara. Eu conto com eles assim, porra, sabe? As meninas que são fãs, do Rock Pense. As meninas, aí tem a importância do festival alimentam. Cultura antissexista, cara. As meninas, sim, escola pública aqui, foram, caraca, o universo, sabe? Elas foram em evento, elas intervêm, elas falam. De vez em quando alguma me pede alguma indicação de livro, cara. Elas também são fã do Mate, né? Esse videoclipe do Mate, elas são apaixonadas. Isso em 2011, quando surgiu o Rock Pense, a gente não colocou no escopo, né? É um festival feminista, né? A gente colocou um festival de cultura antissexista, porque o feminismo tinha uma certa rejeição. Se você for comparar com hoje, né? Um monte de garotas que tem banda, pô, cara, eu depois que toquei no Rock Pense, fui tocar essa banda e tal, me chamaram, me viram. Outras meninas, eu quero fazer aqui um coletivo feminista agora. Então, cara, eu acho que... Foi em outubro do ano passado, pô. E teve uma porrada de evento. Março desse ano. Só na nossa cabeça, eu e Luana, a gente mapeou 12 iniciativas com temas feministas. Isso é coisa inédita, porque a gente sabe que no interior das iniciativas e coletivos a gente está desconstruindo o machismo, né? O protagonismo feminino ainda a gente está ainda construindo, mas você vê essa análise. E aí eu não penso nem só, né, daqui a uns anos e tal, mas a partir de agora tem a ver com esse bonde aí. Quer entrar no bonde? Não tem líder, né? E não precisa assinar ficha, manda um inbox, vai no show. Não há líder. Isso aí, não há líder. Nem a Magazine. E eu acho que esse bonde aí vem dessa galera que está empolgada para partir pro rock and roll e exigir o que é seu de direito apenas. Acho que um exemplo bacana que a gente está tendo projeção nacional era São Paulo, né? As meninas lá estão a melhor coisa de apresentar. Porra, me empolga, cara. Frescor nesse momento. Frescor total. Os estudantes estão dando uma aula, e aí, 15 dias no Facebook, só colocava só esse assunto, cara. Que monte temático.
Muito bom, acho que encerramos. Então, antes de encerrar, eu quero convidar todo mundo, dia 12 de dezembro, próximo sábado, nossa última sessão do ano, saideira, buraco para lacrar, lá na Praça dos Direitos Humanos, a partir das 7, 8 horas. Esse sábado agora, dia 12. Fala, qual é o endereço dos bares? Endereço dos bares. Então, o Comum está participando com outros grupos lá do Galpão Gomeia. Vai ter aqui em Caxias um braço do festival, o Rio Mapping Festival, e vai ser aqui no Gomeia, aqui na entrada de Caxias. Tem endereço no festival lá, e vai ser bem bacana. Vai ter show do Marcelo Peregrino, o Raio Bernardo, projeção pra caramba. Vai ser um evento muito bacana. É uma oportunidade de conhecer lá o Galpão. E uma oportunidade de conhecer essa rede também. E de conhecer essa rede. E no sábado e domingo vai ter um festival cultural da Ocupação Solano Trindade, uma ocupação aqui no segundo distrito, no São Bento, que é a gente vai, de vez em quando fica um tom muito de derrota quando a gente fala do movimento social, né? A ocupação é uma vitoriosa, um espaço muito bacana, e eles botaram o nome Solano Trindade, porque eles querem fazer uma ocupação onde a cultura seja o elemento ali, estruturante ali, e vai ter uma atividade pra caramba. Só procurar lá, Festival Cultural Solano Trindade, umas páginas do Mate Combu, né? Isso. E o disco do Átila. E tem o disco do Átila que sai amanhã, né? Ó, tá vendo? É muita coisa já. Pois e tem o 16 e 17. Eu tô com uma cola ali, que ótimo, pra mim não esquecer nada. Esse domingo tem cinema com Batuque no Sesc. Que eu topo lá. Estamos lá com o DJ Bion e várias atrações. O Átila lançando disco, Lisa e já grafitando. E a gente vai estar lá, terreiro, né, com esses artistas. Próxima semana, quarta e quinta, né, 16 e 17, a gente tem a Mostra do Som de Lá, né, com artistas da Baixada, o Bailinho da Piranga, Perê, Pangua, Galov, e também o Átila lançando disco no Rio, né, no palco do Teatro Oi Futuro de Ipanema. E a gente encerra as nossas atividades em 2015, no dia 19 e 20, um sábado e um domingo, concurso de introdução à elaboração de projetos culturais aqui na Terreiro de Ideias, para a gente entrar em 2016 empoderados, né, para produzir mais e mais aí na Baixada. É isso, gente. Obrigado. Espero que vocês tenham curtido esse monte de merda que a gente fala aqui. Foi legal. Até mais. Fiquem ligados aí no canal Plá.